No último dia 9 de novembro foi lançado o filme The Marvels, que pela proposta tinha absolutamente tudo para ser um filme incrível. Só que nem bem estreou e já se fala da espera sobre o fato de que ele pode ser a pior estreia da Marvel. Isso acaba fazendo a gente refletir sobre os rumos das produções de super-heróis e das expectativas das pessoas sobre elas. O que faz a gente se perguntar, será que a saturação dos filmes de super-heróis é mesmo real? Uma discussão que pode ser absolutamente interminável se a gente levar em consideração o desgaste que a Marvel acabou causando nos telespectadores, muito por causa dos seus lançamentos ininterruptos, lançados ano após ano, que começaram lá em 2008. E como eu já venho refletindo sobre isso há algum tempo, eu acho que não tem hora melhor para fazer esse vídeo. Então vem comigo que eu tenho muito para falar. Eu hablo mesmo. Oi, eu sou o Raoni Soares. E antes da gente começar, eu já quero pedir para você deixar o seu like agora no começo do vídeo, porque isso é extremamente importante para o engajamento do meu conteúdo. Recentemente eu abri uma enquete lá na aba comunidade perguntando se vocês acham que os filmes de super-heróis já saturaram ou não. E só 6% das pessoas acham que ainda não saturou, enquanto 75% acha que já tá um pouco saturado. E 19% não aguenta mais filmes de super-heróis. Eu ainda não tô cansado desse tipo de filme. Foram poucas as produções que realmente me desagradaram, ou que me passaram aquela sensação de que o filme foi feito só por aquele motivo que a gente não sabe qual é. Mas eu venho reparando que o que a Marvel acabou fazendo ao longo dos anos até chegar em Vingadores Ultimato acabou dando aos fãs uma régua bem alta de expectativa, o que acaba resultando na enxurrada de reclamações que as produções atuais acabam recebendo. Porque atualmente parece que a Marvel vem lançando cada vez mais produções com histórias forçadas e completamente desnecessárias que não fariam diferença nenhuma se não existissem, além dos efeitos duvidosos que acabam afastando ainda mais o público, como a gente viu acontecer com a tão comentada She-Hulk, que muito antes do seu lançamento já estava dando o que falar por causa do visual da personagem. Tanto o Hulk quanto a She-Hulk são dois dos personagens que eu, pelo menos, tenho menos interesse em ver na tela. Por conta disso, desde o primeiro anúncio dessa série, que eu já não supria nenhuma expectativa ou interesse sobre ela. Mas eu sei que o Hulk é um personagem extremamente popular e a She-Hulk, consequentemente, também acabou se tornando uma. Só que mesmo assim eu ainda comecei a assistir essa série, só que confesso que lá pelo terceiro episódio eu já não tava mais nem aí pra ela, tanto que até hoje eu não terminei de ver. Gente, é o seguinte, não teve como, aqui tá um calor dos infernos, então eu tive que ligar o ventilador aqui do lado. Espero que vocês me perdoem caso vocês ouçam algum barulho. E da série da She-Hulk pra cá, parece que a Marvel só vem errando a mão, com um grande ponto fora da curva que foi os Guardiões da Galáxia Volume 3. Mas fora ele, parece que todo mundo odiou absolutamente todo o resto, porque não teve um filme só sequer que foi lançado recentemente que não veio carregado de reclamações e críticas. Porque querendo ou não, tá claro que a Marvel acabou se colocando em um lugar muito cômodo com suas produções. E não fazem muitos esforços pra irem muito longe do que até esse momento vinha dando muito certo. Talvez esse seja o seu grande problema, porque talvez as pessoas não tenham se cansado dos filmes dos heróis em si, mas sim desses filmes de heróis com histórias batidas que vêm sendo contadas do mesmo jeito há muitos anos. É verdade. A Marvel já conta aí com mais de 40 produções que foram lançadas em um espaço de 15 anos. Isso pode parecer muito pouco, mas é muita coisa, sendo que em um único ano eles acabaram lançando mais de um filme ou série. Só que por mais que tenha uma grande parcela de culpa, a Marvel não é a única culpada nisso, porque a DC também acabou metendo os pés pelas mãos ao querer emplacar o seu próprio universo compartilhado, assim como a Marvel vinha fazendo. E eles fizeram isso de uma forma muito pouco elaborada e extremamente corrida, e acabaram lançando também vários filmes em um curto período. E a DC também sofre com seus altos e baixos, mesmo que nos últimos anos venha vivenciando mais baixos do que altos, sendo que seus últimos lançamentos também parecem que foram feitos de qualquer jeito. Vocês estão doidos! A impressão que eu tenho da DC é que ela tenta muito correr para que em meio a tantas produções da sua concorrente ela não seja esquecida completamente. O que com toda certeza não aconteceria, porque na minha opinião foi a DC quem lançou um dos melhores filmes de origem de super-heróis. E é claro que eu tô falando do filme da Mulher Maravilha. Cláudia, senta lá. Só que se tem uma coisa que a DC faz bastante e faz muito bem são animações. Eu pelo menos simplesmente adoro a maioria dessas produções. E a gente bem sabe que ela não ia querer ficar
ficar de fora desse novo costume de criar um universo gigantesco e compartilhado. Só que se a gente parar pra pensar, a Marvel já vem fazendo isso desde 2008, enquanto a DC começou lá em 2013 e já quis pegar lugar na janela. E por causa de toda essa pressa, o seu trem acabou descarrilhando completamente e o seu universo foi um completo desastre. Sem falar que eles lançaram recentemente um dos piores, se não o pior, filme de super-herói dos últimos tempos. Mas pra você, em que momento essa saturação dos filmes de super-heróis começou a acontecer? Eu tenho pra mim que pra Marvel o negócio começou a dar ruim ali no filme da Viúva Negra. Se tem um filme que podia ter sido interessante de acompanhar no passado, era o da Viúva Negra. Mas no momento em que ele foi lançado, ficou claro que a sua única intenção era trazer uma substituta pro seu posto. E convenhamos que fazer um filme inteiro de 2 horas e 13 minutos só pra isso é um pouco demais. Mas eu não tô falando que eu achei esse filme ruim, eu até gosto dele. Só que a intenção da Marvel ficou muito óbvia já na primeira aparição da personagem Helena, de que ela seria a nova Viúva Negra. Uma personagem que tinha um grau de importância tão grande para a vida de Natasha, mas que nunca foi sequer mencionada durante todos os anos no MCU. Porque até mesmo a família do Gavião Arqueiro aparecia volta e meia nos filmes para mostrar a importância da família para ele. O que acabou tornando completamente plausível a ideia dele ter se tornado um assassino em Vingadores Ultimato depois do estalo do Thanos. Só que isso acabou não acontecendo com a Viúva Negra. Então querer fazer a gente engolir a ideia de que Natasha tem uma família que ela ama tanto não dê muito certo. Ainda mais levando em consideração que isso traz um peso ainda maior pro filme, porque a gente sabe muito bem que ele é a despedida definitiva da personagem e que a criação desses laços familiares traz uma carga ainda maior para sua morte. Sem falar da razão principal, que é dar a Helena uma razão para assumir o manto de Viúva Negra. Por favor, o que acha disso? O que você acha disso? E você aí de canta? O que você acha disso? E de novo, eu não tô dizendo que o filme é ruim. Menos ainda eu tô dizendo que esse tipo de escolha narrativa não presta. A diferença é que quando isso é feito de forma mais sutil, não deixa a gente tão decepcionado. Como foi o caso do Gavião Arqueiro que eu já mencionei. Ou como aconteceu, por exemplo, com o Capitão América e o Falcão, que vieram estreitando seus laços desde o segundo filme do Capitão. Justamente para culminar no momento em que Steven entrega a ele o seu escudo em Vingadores Ultimato. Mas eu sempre percebi que a Natasha nunca teve espaço suficiente para ser desenvolvida nos filmes, como a Wanda, por exemplo, sempre teve desde a sua primeira aparição. Enfim, o filme da Viúva Negra, pra mim, infelizmente, acaba entrando naquela categoria que eu já falei sobre os filmes que a gente não sabe para que foram criados. Porque ele não adicionou em absolutamente nada no MCU e veio muito tarde para uma personagem cujo final a gente já sabia qual era. Então é por isso que eu acredito que a partir desse momento as pessoas começaram a ver certas produções apenas como caça-níqueis. E eu gosto de dinheiro. Porque a partir daí parecia que todas aquelas ligações e o zelo nos filmes tinham sido deixados de lado para priorizar na produção em alta demanda, principalmente depois que as séries começaram a ser produzidas. Isso também acaba levando a gente para uma questão que acaba cansando o espectador que só quer ver uma boa aventura de herói, que é a obrigatoriedade que a maioria das produções da Marvel carregam da gente ter que assistir absolutamente tudo para conseguir entender a história. Eu não vou ficar falando, tá isso, tá aquilo. Para. Tá pior do que... Sabe? Isso até era interessante quando a Marvel começou a linkar um filme no outro com as Joias do Infinito, sem que eles precisamente se completassem, sendo que cada qual tinha sentido sozinho. Mas quando um herói começou a pular de um filme para outro, foi aí que virou uma bagunça. Porque parece que com isso a Marvel quer selar o espectador com um acordo do diabo que não acaba nunca. Tu entende o que tu tá fazendo, vagabunda suja? Fedorenta! Porque na maioria das vezes, pra gente conseguir entender como aquele personagem acabou parando naquele filme, é preciso assistir um outro filme. E é exaustivo a gente ser obrigado a assistir tanta coisa pra conseguir algo que devia ser tão simples. Sem falar na bobalização que alguns personagens acabaram ganhando ao longo do tempo. O Thor é um grande exemplo disso. Desde que surgiu lá em 2011, ele carregava um tom mais cômico, mas isso acabou crescendo mais e mais ao longo de cada filme, até culminar no ápice de tosquice que foi Amor e Trovão. O tom do filme ficou completamente irregular, porque enquanto o vilão é sério demais, inclusive o Christian Bale é uma das poucas coisas, se não a única, boa nesse filme.
Então tá bom. Do outro lado a gente teve o Thor mostrando a bunda pra nada, efeitos visuais ruins, piadas o tempo todo, a adição da personagem da Natalie Portman que foi simplesmente jogada na história. Esse filme pra mim é outro que também não devia existir, porque também não adiciona quase nada no MCU. Além de trazer nos últimos minutos uma personagem que é interpretada pela filha do Chris Hemsworth, e que provavelmente vai ser mais uma das integrantes do futuro Jovens Vingadores que a Marvel vem montando aos poucos na nossa cara. A verdade é que a gente tá cansado dos heróis super cômicos e extremamente caricatos e estamos começando a pender mais para um lado mais dramático e realista da coisa. Como foi o caso do Coringa e do The Batman, que acabaram assumindo esse lado mais sombrio e sério e acabaram se tornando um grande sucesso. Outro exemplo de produções com essa pegada é a série The Boys, que traz além disso muita violência e brutalidade. Sem falar de uma das trilogias mais perfeitas feitas nos últimos tempos, que foi o Batman de Christopher Nolan. Mas não adianta a gente generalizar, porque não vai ser todas as produções mais realistas que vão agradar todas as pessoas. Batman vs Superman é um grande exemplo que tá aí pra provar isso. E não tem como a gente falar de desgaste sem falar da canseira que o tema multiverso vem dando na gente. Acho que além dos próprios filmes dos heróis, essa é outra coisa que tá deixando a gente bem cansado na hora de ver os filmes do gênero. Porque já é mais do que clara que essa nova fase da Marvel se baseia inteiramente nisso. Fora que tivemos recentemente produções como o Flash, que foi um filme bem sofrido e que me deu muita vontade de parar antes de chegar no final. E eu confesso que acabei segurando firme muito por causa da aparição do Batman de Michael Keaton. Bom, eu vim pra passear, né? E com isso a gente acaba percebendo que a fórmula vem começando a se desgastar por vários e vários fatores. Mas não acho que esse tipo de produção vai acabar em algum momento, porque desde 1916 que temos filmes de super-heróis sendo lançados. E mesmo que voltem e meia eles acabem perdendo relevância e espaço, eles sempre estiveram entre nós. Tá bom. E o que acho que dá pra acontecer é a renovação desse tipo de filme. Como já falei, indo mais pro lado realista e dramático da coisa e deixando um pouco esse lado cômico e caricato de lado. Mas é claro que a Marvel visa atingir o tipo de público que talvez lançando filmes como The Batman eles não consigam alcançar. Como eu já falei, eles se encontram em um lugar de muito comodismo e estão começando a pecar pelo excesso. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? Em uma entrevista para a revista Rolling Stone, o James Gunn foi perguntado sobre essa saturação dos filmes de super-heróis. E ele disse o seguinte: acho que existe algo como fadiga de super-herói. Acho que não tem nada a ver com os super-heróis. Tem mais a ver com o tipo de histórias que vão sendo contadas. Nós amamos o Super-Homem, amamos o Batman. Nós amamos o Homem de Ferro. Pera lá, James Gunn, eu acho que nós é muita gente. Porque eu particularmente acho o Homem de Ferro um personagem completamente insuportável. O quê? Mas enfim, ele continuou dizendo: porque são esses personagens incríveis que temos em nossos corações, e se torna apenas um monte de bobagens na tela, ficando muito chato. Mas fico cansado da maioria dos filmes de espetáculo, da rotina de não ter uma história emocionalmente fundamentada. Não tem nada a ver com o fato de ser filme de super-heróis ou não. Se você não tem uma história na base, apenas assistindo tudo e se chocando, não importa o quão inteligentes sejam esses momentos contundentes. Não importa o quão inteligentes sejam os designers e os efeitos visuais. Isso se torna cansativo e acho que isso é muito, muito real. Eu concordo com ele e acho que as suas palavras devem ser levadas muito em consideração. Isso porque o James Gunn estava envolvido na maioria dos filmes de super-heróis que nos últimos tempos deram certo e foram bem aceitos. Como toda a trilogia dos Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida de 2021 e na série super aclamada do Pacificador. Isso pode significar uma coisa boa pro futuro do MCU, mas a questão é: será que até lá a gente ainda vai ter saco para acompanhar filmes que se conectam em uma história interminável? O que você acha disso? Não sei. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre filmes, séries e quadrinhos. E não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Eu tenho alguns outros vídeos sobre super-heróis no canal, vou deixar uma playlist inteira sobre eles aparecendo aqui na tela para você poder assistir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!